Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Está conosco aqui Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz nesta terça-feira para nossa discussão aqui no quadro? Renato, eu vou dizer que aquele 1% não é vagabundo, viu? Aquele 1%? Não é vagabundo. Não é vagabundo? Não é vagabundo. Com certeza, claro. Não é mesmo. Não é vagabundo. Aquele 1% é a exceção da regra, entendeu? Aham. Porque 99% você consegue com 3 atitudes. Bom, o que eu estou falando disso aqui, né? O Usain Bolt se aposentou aí, né? O cara fantástico, um corredor, né? Sem dúvida. Além de um fenômeno das pistas, um cara super carismático, né? Encantou muita gente, tem milhões de seguidores nas redes sociais, enfim. E o Usain Bolt, eu estava lendo esses dias, cara, que tem sempre tem uma teoria, né, do porquê o Usain Bolt tem aquela potência de corrida e velocidade toda, né? E um cara que foge de todos os padrões, né, pela altura, enfim, a aerodinâmica dele, um cara alto, não seria um cara necessariamente bom para os 100 metros, né? E ele consegue, mesmo com a sua estrutura, com tudo, ser um cara aí recordista mundial, que dificilmente alguém vai batê-lo nos próximos anos, né? Sim. E tem uma teoria, né, de todas que já se criou em relação ao porquê desse fenômeno. A última que estamos discutindo agora é porque a perna direita dele toca ao solo 13% mais forte do que a perna esquerda, né? E isso dá uma impulsão para ele que é diferenciada, porque os outros corredores, desses caras de alto desempenho, na média, essa variação entre uma perna e outra não dá 3%, e a dele dá 13%, né? Então, essa poderia ser uma das teorias de por que ele é tão rápido. Como poderia ser, né? Estão discutindo isso. E aí eu fiquei pensando o seguinte, ele me remeteu a uma coisa que a gente chama na estatística de outlier, né? O que é o outlier? É aquele cara que foge à estatística, né? Se a gente fizer uma média salarial aqui, por exemplo, na Rádio Trianon, né? Então vai ter uma média, né? Você vai ser o outlier, porque você está ali muito fora da média, né? Você leva realmente eu estou muito baixo. Você leva a média, mais ou menos assim. Ou o Neildo está muito acima, né? Se fizer assim, ó, por exemplo, vamos somar a renda mundial, né, dos brasileiros. Aí tá lá o Jorge Paulo Lema, né? Aí tudo bem. Então ele é um outlier, né? Porque a média é R$2.000 e o cara é 2 bi, né? Então, aí nós estamos falando de nível elevado. Então ele é um outlier. Porque para você fazer uma análise, tem que tirar o outlier, porque ele não representa a amostra, né? Ele é muito fora daquela amostra. Então o Usain Bolt, ele é um outlier da corrida, né? Você não consegue fazer estatísticas médias em todos os corredores se você colocar o Usain Bolt, porque ele derruba todas as médias, né? Sim. E tem um livro chamado Outlier, cara, de um cara chamado Malcolm Gladwell. É um jornalista, inclusive, que lançou em 2008 esse livro, que ele se baseou num artigo de 2006 de um cara chamado Philip Ross, chamado The Expert Mind, ou seja, o que as mentes experts têm que as outras não têm, né? E nesse livro ele traz aí o segredo, né, do que você precisa fazer para se tornar um expert, né, uma mente privilegiada, né, um cara fora de série naquilo que você faz. E esse é legal a gente olhar. Primeiro ponto é você ter uma prática consciente, ou seja, você entender o que você está fazendo, né? Tá. Então ele fala o seguinte, se você praticar 10.000 horas, qualquer atividade, você vai ser um expert nesse tema. No que são 10.000 horas? 10.000 horas são 4 horas dia por 10 anos. Se você treinar 4 horas dia por 10 anos, você acumulou 10.080 horas. Olha que legal. Isso é suficiente para você pilotar um avião, isso para você fazer uma cirurgia, né? Então, quer dizer, com 10.000 horas, você é bom em qualquer coisa. Só que você tem que praticar isso consciente, né? Consciente de que você está estudando, praticando para aquele fim, né? Porque, por exemplo, se você bobear, você dirige 4 horas por dia, mas você não está consciente de querer se tornar um ótimo piloto, né? Sim. Então você está ali querendo cumprir a sua agenda, enfim, né? Então isso é diferente. A coisa é meio automática. Nem presta atenção, não tenta melhorar a performance, né? Então isso é a prática consciente. O segundo, tem um bom guia, e o guia pode ser um treinador, um coach, um mentor, ou seja, alguém que acompanha a sua performance, né? Então você precisa ter esse cara, né, de fora te olhando, né? Tá. E você precisa ter um ambiente propício. Por quê? Não adianta nada você ser o Neymar, mas se você tiver que empacotar compra no supermercado das 8 às 18. Né? Então, quer dizer, se você não tiver um ambiente propício para você fazer a prática, para você jogar bola, você não vai ser o Neymar.
né? Porque você vai estar condicionado num ambiente que não te favorece. E esse terceiro item, que é ter um ambiente propício, na minha visão, é aquilo que é a parte injusta da performance, né? Porque nem todo mundo tem a possibilidade de ter um ambiente propício, né? Nem todo mundo estuda na melhor universidade, nem todo mundo tem o melhor chefe, nem todo mundo, né? Nem todo empresário, né, consegue pegar uma maré de sorte boa, né? Porque não é só a competência, o ambiente também faz a diferença, né? Então, ele coloca esses 3 pontos, né? A prática consciente, aí, 4 horas por dia em 10 anos, dá 10 mil horas, tenha um bom guia e tenha um ambiente propício. Isso tudo combinado, né, vai te fazer ser um expert de qualquer coisa. Agora, se você quiser ser um Usain Bolt, aí você vai ter que ter alguma coisa além. Já nasce com alguma também talento, exatamente, né? Que é esse outlier, que é esse 1%, que é, né, a exceção da exceção, que você não consegue achar uma teoria para dizer foi por esse motivo. Não, é porque esse cara tinha alguma coisa diferente. Não, e é claro que essa coisa diferente só vai ser efetivamente diferente com essas também condições que você está colocando. Certeza absoluta. Né? Esse cara nasce com a coisa diferente, mas que ele, é que você falou, se ele for um cobrador de ônibus, nunca vai ser ele tem que captar essa diferença que ele possui e trabalhar nela também, né? Exatamente. E muitas vezes, né, Renato? Às vezes é uma pessoa de fora que te diz, né? Sim. Olha, rapaz, você tem talento para tal coisa. E você nunca tinha percebido que você tinha talento para aquilo. Então, quer dizer, esse papel do guia, né? Dessa pessoa que te orienta e que te proporciona um ambiente, faz toda a diferença. E você, como você diz, a pessoa também precisa captar e entender e acreditar, ir atrás. Sim. Eu assisti o filme, inclusive, do Usain Bolt, em que ele conta a vida dele, né? E, inclusive, ele perdeu agora, né? Perdeu assim, né? Ele pegou a medalha de bronze aí no Mundial de Atletismo e tal. E ali já era, na minha opinião, pelo que eu assisti do filme, I Am Bolt, inclusive o nome do filme, ele já demonstrou ali um certo cansaço com os treinos, porque é uma coisa difícil, você acordar todo dia da manhã e sair para correr, né? Alguém ficar calculando quanto você está correndo, pô, é um negócio que não é fácil. Horas a fio, né? Repetição. Uma coisa solitária também, não é uma coisa, você, né? Por exemplo, jogar futebol é diferente, né? E aí, tudo bom, não sei o que, vamos treinar, né? Agora não, o cara é sozinho ali, é solitário, é um negócio difícil mesmo. E isso já era perceptível no filme. Então, agora quando ele pegou a medalha de bronze, se não me engano, nos 100 metros, não tenho certeza, mas é a prova principal dele, é os 100 metros, né? Que é a prova da Olimpíada, também é a mais importante. Ele pegou a medalha de bronze e o americano, né, que acabou vencendo a prova. Mas ali você já percebe na fisionomia dele que ele já não é, ele tá ali brincando, que é a característica dele, mas não é a mesma coisa que a gente já viu em outras ocasiões. Mas também o cara tem que, agora ele tá com 30 anos, se eu não me engano, né? Já correu, tudo tinha que correr. Correr não precisa mais. Já correu, já ganhou tudo que tinha que ganhar. Acho que ele pode diminuir a velocidade um pouco agora. Agora vai diminuir com certeza. Dizem que ele quer ser jogador de futebol, também que eu acho meio, né, complicado também aos 30 anos, mas enfim, dizem que ele é ele toca bem a bola, sei lá, vamos ver. Mas será que ele vai ter as 10 mil horas, né, então, se tornar aí já não dá mais tempo. Então... Você me lembrou, eu lembro que eu acho que o Michael Jordan fez isso, né, quando ele abandonou o basquete, ele era o fenômeno do ele quis jogar golfe, se eu não me engano, e foi algum esporte, né, que ele fez que não acabou não dando certo. Porque não deu as 10 mil horas ali, né, não era propício para aquilo. Não vai rolar. É a mesma coisa também, eu me lembro de uma situação, você falou, eu me lembrei do Falcão, jogador de futsal. Lembro. Que foi jogar no São Paulo. Sim. Né, e o Falcão extremamente habilidoso. Pô, esse cara no futebol de campo vai arrebentar. Sim. E aí ele foi jogar no São Paulo e não jogou nada. Não deu, né? Não deu liga, porque justamente também faltaram essas características que você falou. Sim. Bom, Emerson, e a frase do dia? E aí a frase, né, que eu tô falando aqui, que esse 1% não é vagabundo, esse 1% é a exceção da exceção. Os 99%, se você fizer isso aqui, vai dar certo, né? A gente tem que considerar sempre o ambiente. É uma frase do Ortega y Gasset que diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. É isso aí, né? Quer dizer, tem tudo em torno dele. Muito bem. E seus contatos aqui para os nossos ouvintes, Emerson? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram, no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson, te aguarda aqui na quinta-feira para uma nova edição do Momento O Inédito Viável. Até quinta, Renato.